Gostaria de saudar a toda a igreja aqui reunida nesta tarde festiva, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos e hoje comemorando mais uma primavera do nosso presbítero, um presbítero evangelista que Deus tem chamado para levar a mensagem de Deus. Aleluia! E anunciá-la numa época em que muitos têm estado encastelados dentro de suas igrejas e não saem mais para anunciar a boa nova. Nós vemos aqui ainda um remanescente que continua fazendo o ID de Jesus e anunciando a palavra de Deus e o testemunho até que o Senhor volte. A boa nova tem sido anunciada. Nós temos propagado isso continuamente aqui, todas as vezes que Deus nos tem dado a oportunidade, todas as vezes que os irmãos falam aqui, Deus está sendo altissonantemente testemunhado, e a verdade da sua palavra tem sido colocada diante de cada um. Se alguém que ouviu esta palavra hoje passar para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação, foi porque ele foi negligente à voz celestial, foi porque não deu crédito ao evangelho que tem sido aqui propagado, ou fez ouvidos moucos a palavra da salvação. Mas o escritor aos Hebreus diz que nós não devemos de modo algum negligenciar o que está sendo falado, porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Diz o escritor aos Hebreus. Como escaparemos nós? Como você poderá escapar da condenação eterna se não der ouvidos à palavra que está sendo pregada? Aleluia, Jesus! Se não der ouvidos ao apelo da graça divina, como Paulo declara, nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui pregando e rogando a você: se converta, se converta, porque é necessário que você se converta, que você abandone a sua vida de pecado, que você deixe a senda de perdição, o caminho da maldição, e se volte para Cristo Jesus em tempo oportuno. Eu quero dizer, como sempre tenho falado, nas oportunidades em que Deus me permite falar, aqui há uma porta aberta para o céu. Embora muitas pessoas ignorem e desdenhem dos crentes, embora muitas pessoas tratem com menoscabo esta verdade, eu quero dizer para você que Deus tem sido ainda misericordioso contigo. Aleluia, Jesus! Como tem sido misericordioso também com este mundo. Se não fossem as mediações de Jesus, Deus já teria destruído este mundo. Mas Jesus, o mediador, ainda pede e clama, e Deus tem adiado os juízos, mas haverá um momento em que os juízos divinos virão implacavelmente sobre este mundo inclemente e impenitente, e o cálice da ira de Deus em breve
será derramado sobre as nações da terra. Os indícios estão óbvios diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo uma geração que são como aqueles meninos na praça que Jesus certa feita falou em um de seus discursos, que ouviam lamentações, mas não choravam, porque eram insensíveis. Prega-se muito hoje, nunca o evangelho foi tão pregado, nunca a verdade foi tão anunciada. Mas infelizmente, como disse C.S. Lewis, os homens preferem se aninhar no inferno do que receber a graça e morar no céu. O caminho da perdição é mais atrativo. O caminho do pecado é convidativo. Satanás oferece as miragens, Satanás oferece os prazeres, Satanás oferece as glórias. Ele ofereceu isso a Jesus, e as mesmas táticas, os mesmos estratagemas ele continua a oferecer aos homens, e iludidos ouvem as cantilenas do diabo e caminham para a perdição a passos bem largos. Muitos pereceram ontem, hoje outros perecerão, e amanhã milhares perecerão sem Deus, sem paz e sem salvação, porque rejeitaram o convite da graça, porque foram negligentes, rebeldes às verdades que têm sido apregoadas a vivos pulmões por homens e mulheres santos que foram chamados por Deus para anunciar esta verdade salvadora. Enquanto há tempo, corre por tua vida, salva-te, porque o dia da ira está vindo. O fragor da ira já pode ser sentido. Imagine, irmãos, por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por muito menos Deus destruiu Nínive. Este mundo está maduro para o juízo, como disse o saudoso evangelista Vimalgo. O mundo está maduro para o juízo. Em breve a colheita será deflagrada. Em breve Jesus voltará. Em breve a igreja será levada. E ai daquele que estiver nessa plataforma quando o Senhor Jesus chamar os seus. Essa palavra é judiciosa. As palavras proféticas são sempre judiciosas. As palavras de Jesus são judiciosas. É um líbilo condenatório contra esta sociedade ímpia e profana, contra esta sociedade que esquece a verdade, contra esta sociedade que espezinha o Espírito da graça e faz agravo ao sangue da cruz. Saiba que isso será cobrado duramente. A negligência a esta verdade será cobrada duramente. O inferno está cheio de pessoas que negligenciaram a palavra da cruz. O inferno está cheio de pessoas que fizeram agravo ao Espírito da graça e esqueceram-se de que são mortais. Deus é longânimo, mas entendamos uma coisa: a longanimidade de Deus não pode ser frustrada. Deus é longânimo, mas Ele é um fogo consumidor, e horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Não pague para ver. Muitos estão pagando para ver. Não pague para ver. Muitos pagaram para ver e estão lamentando hoje como aquele rico e sensato que tinha muitos bens e muitos recursos, mas ouviu a voz: louco, esta noite pediram a tua algo que tens preparado. Para quem será? Como aquele rico que tinha muito, enquanto Lázaro não tinha nada. E ele foi parar num lugar mais terrível que se pode imaginar. O lugar mais terrível que alguém pode estar, que é o inferno. Muitas pessoas não acreditam nisso,
Muitas pessoas acham que isso é lendário. Muitas pessoas acham que os crentes estão viajando. Existem até alguns que, afastando-se das verdades bíblicas, passaram a desacreditar da palavra da cruz. Isso para a sua própria condenação. E muitos que antes começaram bem, fizeram naufrágio e mergulharam nas densas trevas da apostasia e do engano. E também vão colher os seus frutos por estarem pervertendo a verdade e desviando a muitos do caminho da salvação. Mas hoje é a oportunidade. Isso parece até repetitivo, nós sempre fazemos isso, né, irmão Tavares? Sempre fazemos isso, né, pastor Josias, o nosso pastor que veio lá de Queimados, né, quantas vezes tem pregado, anunciado, e parece que os homens cada vez mais estão mais endurecidos, o endurecimento está aumentando. Percebe-se que quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais os homens se tornam impenitentes, perversos, malignos. Foi o que Paulo falou, que a geração que antecederia o arrebatamento seria uma geração completamente alheia às verdades eternas, uma geração que estaria com o coração verdadeiramente gelado e a mente obscurecida. Nós vemos isso é profético, nós vemos isso claramente, nós estamos evidenciando isso diante dos nossos olhos, e com grande preocupação, porque nós desejamos que muitos sejam salvos, mas nós vemos que uma grande multidão segue o caminho que Jesus disse que conduz às masmorras do inferno, o caminho largo da perdição. E não por falta de pregação ou por falta de graça. Existe pregação, existe graça abundante, mas porque os homens pagam para ver. É porque os homens se iludem com as efemeridades dessa vida, se prendem ao aqui e agora, se prendem às ofertas sedutoras, se prendem ao engano deste século vil e perverso. Mas isso tudo vai passar, a vida vai passar. Um dia nós não estaremos mais aqui, se Jesus não voltar. Muitos de nós partirão para a eternidade. Uma geração dura 70 anos, a Bíblia diz que alguns por sua robustez chegam a 80, 90, mas o restante é tudo canseira e enfado, tudo aqui é ilusão, tudo aqui, como diz Paulo usa um termo grego chamado matalaiotes, miséria frustrante. Tudo aqui está sob uma grande miséria frustrante, tudo aqui está sob a influência destruidora do pecado. Todas as coisas desandaram com o pecado, o homem se envileceu com o pecado envelhece, o pecado leva à derrota, o pecado obscurece o entendimento, o pecado por fim, como uma víbora áspide, inocula o seu veneno mortal, conduzindo o homem à destruição eterna, ao eterno degredo, ao eterno afastamento de Deus, numa eternidade de horrores e horripilante. Glória! Aleluia! Glória a Deus Deus! possa te livrar disso. Aleluia! Não vou mais me prolongar. Glória a Deus! Deus falou muito hoje aqui, usando a instrumentalidade dos irmãos que aqui louvaram, nosso pastor, que também trouxe aqui uma palavra poderosa, nossas irmãs que têm louvado ao Senhor, está ali nossa pastora Rosemar, nossa irmã Hilda, que tem sido usada nesse ministério, apregoando a verdade. Irmãos, quantas pessoas estão se endurecendo mesmo com tanta oferta de graça, mas nós vamos continuar fazendo isso, porque é a nossa missão, pastor Tavares, é a nossa missão. Pastor Haroldo Reis ali tem militado nessa seara já de longa data, e nós não vamos desistir, porque se nós conduzirmos alguns e nós virmos
naquele dia, alguns na multidão, nós nos alegraremos, né? Como diz aquele hino da harpa, quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor, eu quero os perdidos falar do amor. A tantos na senda da vida achar de Cristo eu irei falar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe o nosso irmão Giovanni. Eu quero convidar a pastora